Dr. Vanucci. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. E hoje falaremos da anatomia nasal. O nariz ele apresenta duas partes, a parte óssea e a parte cartilaginosa. E antes de entrar precisamente no nariz, a gente vai ver os limites do nariz, porque o nariz, quero deixar bem claro, ele é um órgão. Mas falando da questão óssea, no contexto geral da face, sempre gosto de deixar claro que nenhuma estrutura da face ela trabalha isoladamente, ou seja, ela funciona isoladamente. O nariz, por exemplo, nós temos o limite superior dele do osso frontal, o limite lateral, a porção frontal do osso da maxila, na região inferior a porção cartilaginosa, na região posterior a lâmina perpendicular do osso etimoide, a porção perpendicular da lâmina do osso etimoide. Então, o nariz ele é importantíssimo, não só no contexto estético, mas no contexto funcional. Eu só peço que, se você tiver interesse e quiser saber de algumas dicas relacionadas ao nariz, no que se refere à avaliação da harmonização orofacial, no final do vídeo nós iremos aí dar algumas dicas. Nos acompanhe aí, fica até o final, que iremos ter algumas dicas de diagnóstico relacionado à harmonização orofacial no que se refere ao nariz. Então, você vai encaminhar o paciente para um otorrinolaringologista se ele apresenta algum comprometimento da função do nariz, dificuldade respiratória, desvio de septo. Ele é responsável por todo o desenvolvimento da face. A gente tem um osso aqui chamado que é o vomer, que ele concentra toda essa parte do crescimento. Se o paciente não respira direito, ele não desenvolve a face por completo. E não só a face, o organismo como um todo. Se o paciente não inspira e expira corretamente, a caixa torácica dele não vai desenvolver também. Além do nariz, a gente tem outro órgão da função respiratória que é a cavidade nasal. E o limite entre a cavidade nasal e o nariz é essa estrutura aqui que nós temos, que chama-se cavidade piriforme. Essa cavidade piriforme ela vai ser o limite entre o nariz e a cavidade nasal. O nariz, basicamente, ele se divide na região da raiz nasal, a região do dorso do nariz, a região de transição entre o dorso e a ponta do nariz e a região da base do nariz, a famosa base alada do nariz. Em cada região dessa, nós temos a cobertura externa do nariz, que também é um órgão que muitas vezes é negligenciado, que é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, corresponde a 15% do peso corporal. Por exemplo, relacionado ao nariz, nessa região de raiz do nariz e dorso do nariz, a pele ela é mais delgada e ela é mais frouxa. Você consegue palpar e ver que ela tem uma mobilidade, ela mexe com uma certa facilidade. Quando você já se direciona para a pele dessa região do nariz, de transição entre o dorso e a ponta do nariz, e a ponta do nariz já é uma pele mais resistente, mais consistente e apresenta uma região mais sebácea. Então isso vai influenciar se você trabalha com preenchimento. Você tem que ter o conhecimento de tipos de pele que apresentam em cada região do nariz. Falando da questão da irrigação do nariz, o que nós temos que irriga o nariz? A ramificação da artéria facial, que é a artéria labial superior, depois ela vai subir essa artéria e vai se transformando em artéria angular, que vai irrigar também a parte lateral do nariz. A artéria que nós vamos ter é a artéria etimoidal anterior, que vai irrigar essa porção da raiz do nariz e todo o dorso do nariz, formando um plexo de irrigação nesse nariz. Tem o nervo troclear, que ele vem aqui de cima, troclear inferior. Tem o nervo externo do nariz, que sai aqui na porção medial do nariz. É o ramo do nervo palatino maior, que sai nessa região. Então, além disso, tem outro que a gente está esquecendo, que ele vem aqui da porção lateral, que é o famoso nervo infra-orbitário. Aqui nós temos a estrutura óssea do nariz e aqui embaixo a estrutura cartilaginosa do nariz. Nós temos essa região de encontro aqui, Aqui são dois ossos nasais, E essa região que encontra com a cartilagem lateral superior, o septo e a cartilagem do outro lado, lateral superior. Essa região geralmente é chamada S com T. Eles falam que tem o formato de um T e chama-se área K. Essa região bem aqui. E abaixo, dando aqui continuidades, ossos nasais, a área K, temos a cartilagem lateral superior, são duas cartilagens, uma de cada lado. Inferiormente nós vamos ter
outra cartilagem, que é a cartilagem alar, cartilagem lateral inferior e a cartilagem acessória, né? Aqui nessa foto dá para a gente ver melhor a questão da cartilagem alar inferior. Essa cartilagem alar inferior, ela é subdividida, digamos assim, em algumas áreas. Nós temos a área medial e temos a área lateral. Essa área de encontro aqui, ó, de interseção, geralmente é onde forma o famoso dombo do nariz. A gente chama dombo do nariz ou ponta do nariz, né? Temos essa outra região aqui, né, que é a columela do nariz, né? E essa outra região que nós chamamos de domo do nariz. O septo, ele tem o septo cartilaginoso, que é composto, como o próprio nome está falando, de cartilagem, tem a parte óssea e a parte óssea do septo, que se dirige em relação à direção ao vômito e à lâmina perpendicular do osso etimoidal. Aqui nessa região, essa foto que eu gosto muito dela, dessa foto, porque ela demonstra essa interseção na região entre a cartilagem alar, entre uma e outra, que eu falei que nós temos a porção medial e a porção lateral, que ele chama de cruz lateral e cruz medial, né? Internamente nós temos válvulas do nariz, mas não vamos adentrar nesses aspectos. Nós temos a válvula externa e a válvula interna do nariz, que é de suma importância para a avaliação da respiração do paciente. Mais internamente, após o nariz, nós temos a cavidade nasal. Aí nós vamos ter outras estruturas que chamam de corneto nasal. Nós temos corneto superior, médio e o inferior. O lóbulo, essa região de lóbulo do nariz, em relação à columela, é a proporção para 1, ou seja, aqui corresponde a 2/3 do nariz e aqui corresponde a 1/3. Os músculos que envolvem o nariz, nós temos o músculo, partindo do músculo prócero, né? Nessa região, prócero, na região aqui da raiz do nariz. Inferiormente nós vamos ter músculo transverso do nariz, eles têm essa direção de movimento. Ele promove aquela famosa dobrinha do coelho, né? Lateralmente nós temos o elevador do lábio superior e da asa do nariz. Inferiormente nós temos o músculo depressor do septo nasal, a porção anterior do músculo nasal, e esse outro músculo aqui, ó, também são os músculos dilatadores do nariz, que é a porção posterior. Esses músculos, tanto a porção posterior como a porção anterior, eles saem lá da cartilagem, das cartilagens laterais, se originam lá e se inserem aqui, ó, na borda da narina. E temos outro músculo que eu já ia esquecendo, é a porção alar do músculo nasal. Ele fica nessa região, abaixo da asa do nariz. Eu gostaria agora de pedir a participação aqui do Anderson, porque como a gente já havia prometido, a gente já dá algumas dicas de referências anatômicas para poder nortear no que se refere aos procedimentos de harmonização orofacial. Vou pegar esse aqui, não sai, Anderson. Vou pegar. Vou apresentar aqui o Anderson para vocês, colaborador nosso que já participou muito tempo com a gente. Então, de frente aqui, Anderson, por favor, de frente para a plateia. Relacionado, se você quer avaliar a largura da base alar do seu paciente, você tem que ter em mente que essa largura da base alar do seu paciente, ela tem que corresponder à distância intercantal. Existe uma equivalência. A distância da base alar tem que ser equivalente à distância intercantal. Se a distância intercantal estiver comprometida, o paciente às vezes sofre trauma ou tem alguma outra patologia e pode estar largada a distância intercantal. Como é que vai pegar a referência? A gente vai pegar a referência dos pontos externos do nariz, do olho. Esses dois, a distância entre dois cantos do olho tem que ser correspondente à base alar do paciente. Outro detalhe, Anderson, fica de lado, por favor, é o ângulo nasolabial. O ângulo formado nessa região, entre o lábio e o nariz, chama-se ângulo nasolabial. Para o homem, ele tem um aspecto diferente do da mulher, né? O homem, geralmente, ele é em torno de 90 até 100, um pouco mais fechado. Na mulher, é mais aberto, 90 até 110. Temos outro ângulo aqui que também tem que ser observado. Vou riscar aqui, Anderson, desculpa. Esse ângulo aqui, ó, ângulo fronto-nasal. Esse ângulo geralmente é em torno de 115 até 130 graus. Você vai medir a região aqui, ó, da base do nariz, né, bem aqui na região mais superior do filtro,
e vai se direcionar para a região, até a região da ponta do nariz. Isso aqui tem que dar em torno de 16 a 20 milímetros, que é o comprimento ideal da ponta do nariz. E outra dica que eu quero deixar para vocês é na determinação da ponta do nariz. Cartilagem alar superior, cartilagem lateral superior, desculpe, cartilagem alar ou cartilagem lateral inferior. Essa cartilagem ela forma uma cruz, que chama de cruz medial e cruz lateral. E aí, para a gente determinar a ponta, a gente pega essa região mais externa. A gente coloca o paciente de perfil. Eu vou marcar aqui depois e mostrar para vocês que são as regiões que ficam mais externas do nariz. E a gente faz uma demarcação para marcar a ponta do nariz, parte daqui, ó, da sobrancelha, a gente faz uma marcação, não está riscando muito, passa pelo dorso nasal e vai se direcionando a região que eu falei, a esse ponto, na origem ali do músculo frontal e bem aqui, ó, na base do nariz, na região de columela. E a outra que o Anderson deixou de fazer. Aí você vai passar uma linha, né? Passar uma linha nessa região e avaliar a relação dentária. Depois mostra os dentes, Anderson. Depois você vai avaliar o dente com a maxila, o dente superior com a maxila. Depois você vai avaliar o dente inferior com a mandíbula e depois vai correlacionar essas informações para que você consiga observar se o paciente ele tem alterações estruturais, além de alterações dentárias, alteração na maxila e na mandíbula. Então, são detalhes que fazem toda a diferença. Ok, pessoal? Quero agradecer novamente, dizer que a nossa próxima live vai ser na fanpage. Quem quiser participar e quiser estar conosco nesse próximo momento, na próxima semana, curte lá na nossa fanpage, segue a gente na fanpage, que a gente vai estar lá. Beleza, pessoal? Um abração aí, espero estar contribuindo. Sempre que eu falar, Leandro, a gente não esconde jogo, a gente tenta ser mais transparente, mas não sou o dono da verdade. Qualquer coisa que eu falei aqui que de repente não foi de encontro com aquilo que você aprendeu, deixe seu comentário aí que a gente está aqui para aprender junto. Beleza, pessoal? Obrigadão. Até a próxima!